Quais que são as 4 situações em que a adubação não funciona direito? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Lembrando sempre que se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Também compartilhe esse vídeo aí com o WhatsApp, com o Telegram, enfim, para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui. Como vocês sabem, a gente atende produtores rurais aí através da internet, também localmente, e alguns produtores chegam para a gente com essa questão. Existe, Jonathan, quais são aquelas situações em que a adubação não funciona tão bem, ou às vezes no ano anterior eu fiz uma adubação e não saiu como eu esperava, ou não deu o resultado que eu estava esperando? Então hoje a gente destacou aqui 4 principais situações que podem ocorrer lá na nossa lavoura em que a adubação não vai responder tão bem. Então preste atenção e assista até o final. E é claro, se ficar alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo que a gente vai te responder. A primeira situação em que a gente fala muito aqui no canal, mas que é extremamente importante que a gente tome nota, é com relação à acidez do solo, a correção. Estão vendo aqui, ó, esse gráfico que a gente já mostrou em outros vídeos do canal? O que está mostrando? Quando nós temos situações de solos que são muito ácidos, pH 3,5, pH 4, uma baixa saturação por bases, o que nós temos? Uma baixa disponibilidade de nutrientes e também nós podemos ter uma presença de alumínio tóxico aqui, impedindo o desenvolvimento das plantas. Então, a gente sempre tem que começar a arrumar um solo pela correção, através da utilização de calcário. Porque se a gente faz uma boa recomendação de calagem de uma maneira correta, nós vamos eliminar o alumínio tóxico e também os elementos, os nutrientes para as plantas vão estar na maior disponibilidade. Estão vendo a curva de disponibilidade de fósforo? Que um pH aqui é 6, 6,5, nós temos a máxima disponibilidade de fósforo, não só de fósforo, mas também de nitrogênio, de enxofre, de potássio e tudo mais. Então, prestar bastante atenção nisso, porque se a gente fizer uma boa adubação sem saber como é que está a acidez do meu solo, eu corro um grande risco mesmo de estar desperdiçando a adubação, de estar desperdiçando aqueles produtos. Um outro fator aqui extremamente importante é a época errada de aplicação. Por incrível que pareça, tem ainda alguns produtores, que acabam se perdendo quanto à época de aplicação de determinado adubo. Principalmente se eu colocar numa época errada, o caso do milho, a gente sempre fala aqui, presta bastante consultoria para produtores do milho e vem bastante essa dúvida. Jonathan, eu posso aplicar um sulfato de amônio, eu posso aplicar uma ureia próximo ao período de pendoamento do milho? Não, pessoal, porque já está muito tarde, o milho já definiu o seu potencial produtivo. Se eu fizer a aplicação, aquilo vai se transformar em pouca produtividade a mais lá no final. Por isso que nós devemos aplicar os adubos na época correta. Então, se está me dizendo lá para eu aplicar nitrogênio em milho de V2 até V6, fazer um parcelamento, é nessa época que a planta vai responder mais. Se eu colocar mais para frente, às vezes a gente até pode notar assim, um resultado, uma percepção que a planta ficou mais verde, mas no final aquilo não vai responder em produtividade devido à definição dos componentes de rendimento que foram dados anteriormente, tá certo? A gente colocou aqui algumas situações, como é o caso de adubação de pastagem em final de ciclo, ocorre isso também é uma situação bastante corriqueira. Adubação de milho muito tarde, fazer uma adubação de cobertura. Outro caso que a gente já tratou aqui dentro do canal Agro Brasil é a adubação nitrogenada em excesso em frutíferas no período reprodutivo. Quem acompanha aqui o canal ou é aluno da Exafecho já sabe que na maior parte das culturas agrícolas, as frutíferas principalmente, eu tenho o início do ciclo com maior requerimento de nitrogênio e a partir do momento reprodutivo, do florescimento, do enchimento dos frutos, eu tenho uma necessidade maior de potássio do que de nitrogênio. Se eu continuar
adubando com nitrogênio, aquela planta vai priorizar o crescimento de folhas e aí eu não vou ter uma alta produtividade de frutos. Então, prestar atenção nisso também quanto ao procedimento de adubação de cada cultura agrícola, né? Não é porque a planta necessita de muito nitrogênio que eu vou adubar com muito nitrogênio até o final do ciclo. Isso pode sim ser prejudicial. Outra situação bem comum aqui é a disponibilização incorreta no solo. O que é isso, Jonathan? Eu coloquei um exemplo de frutíferas, né? Que aonde que a gente faz essa disponibilização dos nutrientes? Dá uma certa distância aqui do caule e aduba na altura da copa. Se eu adubar fora da altura da copa, eu corro o risco da planta não absorver aqueles nutrientes. Porque vamos imaginar o seguinte, videira, né, ou até mesmo os citros, que eu vou dar um espaçamento entre linhas de 4 metros para passar o trator, eu não vou adubar esses 4 metros de entrelinha. Eu vou adubar só onde está a minha planta frutífera, só na altura da copa, porque senão eu vou estar desperdiçando nitrogênio, vou estar desperdiçando fósforo, vou estar desperdiçando potássio. Então, aonde que eu vou colocar também é interessante. É o caso, aqui a gente colocou uma fotinho também para ficar mais visual, que é a distância da onde que eu coloco o adubo para a minha semente. Aqui falando principalmente das culturas anuais, né? A soja, o milho, o feijão, o trigo. O adubo não pode ficar encostando com a semente, né? O adubo, que é muitas vezes formulado com cloreto de potássio, ele acaba tendo um alto índice de salinidade. Se ele for colocado muito próximo da semente, pode ter problema também no estabelecimento, na germinação e posteriormente lá no estande de plantas, que no final pode influenciar na produtividade. Mas colocar próximo da semente para que quando ela germine, as suas raízes aqui possam absorver esse fósforo, esse nitrogênio e esse potássio que foi disponibilizado. Uma outra situação é sem análise de solo. Se eu não fizer uma boa análise de solo, tem muito produtor rural que pode pensar o seguinte, porque fulano utiliza a mesma adubação por todos os anos e ok. Jonathan, isso pode acontecer de eu utilizar uma adubação padrão e de eu conseguir boa produtividade? Pode, tá? Pode. Porém, em algumas situações aqui a gente levanta, né? Se eu fizer sem uma análise de solo, sem um planejamento de recomendação de adubação que seja boa, eu posso jogar mais adubo do que o necessário, quer dizer, estou jogando dinheiro fora, porque aquilo não vai se transformar depois em produção, e a gente está vivendo em anos de alta de fertilizantes que nós temos que saber utilizar corretamente os adubos. Eu também posso estar jogando menos adubo do que o necessário, isso é bastante comum aqui na nossa região. Por exemplo, o produtor rural lá tem pouco fósforo e tem muito potássio. E aí ele vai na cooperativa, às vezes vai numa agropecuária comprar os insumos lá, não tem análise de solo, ninguém dá essa orientação para ele. Ele compra um adubo formulado lá, por exemplo, um 2,23,23 ou um 0,20,20, sendo que ele deveria colocar mais fósforo. Esse fósforo que ele está jogando a menos vai impactar lá na produtividade. Se ele colocasse mais fósforo, a produção dele também aumentaria. Tá certo? Então, por isso que é importante sempre, independente da cultura agrícola que eu estiver implantando, fazer uma boa análise de solo e uma boa recomendação de adubação, não só para jogar a quantidade de adubos correta que a planta vai precisar para produzir, mas também para não jogar mais, para não desperdiçar dinheiro. Ok? E ainda existe uma outra situação que é a inibição da absorção de nutrientes pelo excesso de outros. A gente sempre fala aqui no canal AgroBrasil, existem alguns nutrientes que, se forem adicionados em excesso lá no solo, vão diminuir a absorção de outros. É o caso do excesso de potássio, que inibe a absorção de cálcio e de magnésio, e vice-versa, né? Se eu fizer uma calagem em excesso, eu também posso ter uma inibição da absorção de potássio, e aí pode ser um problemão também. E se você quiser aprender tudo sobre adubação, sobre recomendação das mais diversas culturas agrícolas, conheça a Exafértil, que é a nossa escola de adubação e fertilidade, onde semanalmente nós temos aulas aprofundadas sobre adubação e fertilidade
das mais diversas culturas agrícolas, o que a gente está fazendo, o que a gente está recomendando para os produtores rurais. Então, se você quer entrar na comunidade da Exafértil, tem um link aqui abaixo, tá ok? Tem 7 dias totalmente de graça para você testar e vai ser um prazer ter você conosco também. E lembre-se sempre, se sua missão é produzir, nossa missão é te ajudar. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Se você quiser obter vantagens como vídeos exclusivos e outros benefícios, torne-se um membro do canal AgroBrasil. Para isso é só você clicar no botão abaixo e escolher uma das opções. Também muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal a continuar produzindo mais vídeos aqui para o YouTube.